Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 12º estudo sobre o livro de Gênesis 1 a 1. Estamos caminhando um pouquinho mais pelo segundo relato da criação. E hoje nós vamos ver algo muito interessante, algo que deveria mexer muito com a gente, principalmente porque é o nosso destino final. O que é o paraíso? Paraíso mesmo. Lá em Gênesis, nós temos uma pequena ideia do que é o paraíso. Então, vamos prestar atenção nesse encontro de hoje para percebermos que o nosso destino é o paraíso. Vimos no encontro passado que saímos do pó e ao pó voltamos. E depois que morremos, aonde vamos passar a eternidade? Legal, gente, caminhar junto. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, participe conosco desta obra de evangelização, compartilhando com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus vizinhos e ajudando-nos a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. O primeiro ponto que nós vamos ver é que o jardim que era o paraíso, esse jardim paradisíaco que se chama Éden, que no fundo significa delícia. Vamos dar uma olhadinha então em como que era o paraíso criado por Deus. Na Babilônia, o jardim do rei era suspenso e dali ele dominava o povo. Todos os que estavam abaixo olhavam as belezas do jardim, mas sentiam o peso da exploração do dono do jardim, o rei da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia eram tão bonitos que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo. O jardim de Deus é a casa do homem, e nele não há exclusão ou exploração, como na Babilônia, onde só o rei e uns poucos eram livres e gozavam de vida farta, mas o restante sofria na escravidão. Mas como será o paraíso? Nós não podemos ver o paraíso apenas como um lugar, mas como uma nova realidade, um estado a ser vivida na proximidade com Deus. A reflexão a seguir foi escrita a partir das dores do exílio da Babilônia, onde o povo não tinha perspectivas de melhora, ou seja, estava escravo e pelo jeito ia continuar escravo. O capítulo 2 de Gênesis nos dá pistas de como seria o paraíso para o povo que estava vivendo as tempestades da escravidão no exílio. Vejamos 7 características desse paraíso segundo o livro O Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança, da editora Vozes, a 9ª edição, das páginas 44 a 46, do autor Carlos Mester, grande biblista, pessoa maravilhosa, que se dedica integralmente ao projeto de Deus. Vamos acompanhar as 7 características. A primeira, relacionamento entre homem e mulher. Cada relato da criação apresenta a mulher criada de uma forma. No primeiro, junto com o homem, e no segundo, a partir da costela do homem. E quando queremos mostrar uma costela, colocamos a mão ao lado e não no peito. Estar ao lado significa não estar nem na frente e nem atrás, mas exatamente ao lado, sem ter que obedecer, mas na sua dignidade decidindo juntos. E essa dignidade completa homem e mulher. Portanto, a mulher é tirada do lugar que simboliza igualdade, amor, e deve ser amada e respeitada. Somente depois da queda, no capítulo 3, que é o nosso segundo tema, é que vamos ver que a mulher terá que obedecer ao marido, que ela é culpada de tudo e assim por diante. Em Gênesis 1 e 2, vemos homem e mulher vivendo lado a lado, em igualdade. A mulher é tão importante para o homem que no versículo 24 observa-se que o homem deixará seus familiares para ficar unida à sua mulher. Somente por alguém muito importante é que a gente faz isso, né? Deixar o aconchego da casa para criar a nossa própria casa, ao lado de alguém que valha muito a pena. Poderíamos colocar outros pontos de reflexão, mas estes já mostram que Deus criou homem e mulher para serem juntos e não com um mandando no outro, separado, sabe? Ditando aquilo. Inclusive matando, né? Quanta gente
sabe, por não aceitar que a mulher o largue e vai lá e mata para dizer que é macho. Meu Deus, não entendeu nada do projeto de Deus. Se alguém acha que a mulher deve ser submissa, é porque aceita o machismo da nossa sociedade. Esse machismo terrível. Hoje devemos pregar e praticar a igualdade entre homem e mulheres. Por isso, no paraíso a mulher não era dominada pelo homem, pois sempre que há dominador e dominado, ambos perdem a dignidade. Dignidade somente na igualdade. Vamos dar uma olhadinha no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, depois o 23 e o 24. Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Uma só carne, né? Essa auxiliar é porque nos auxilia. Sem ela não somos nada. Não é uma auxiliar empregada, não. É uma auxiliar companheira que tem que decidir e olhar tudo. É o termo bíblico que eles usavam, mas para expressar essa pessoa que nos auxilia a sermos felizes. Vamos olhar agora o segundo ponto de como que vai ser o paraíso. A questão da vida e morte. Isso mesmo, no paraíso temos que ver a questão da vida e da morte. Esta história teológica mostra que Deus, ao criar homem e mulher, não lhes deu imortalidade, mas uma vida longa. Nós vamos ver daqui nos próximos vídeos que o homem ele não foi expulso do paraíso porque comeu do fruto da árvore do conhecimento, mas ele foi expulso, colocado para fora do paraíso para que não comesse da árvore da vida eterna e, tendo conhecimento, vivesse para sempre. É uma questão preventiva e não punitiva. Por isso, os personagens teológicos de Gênesis 1 a 11 têm vida longa, alguns chegando aos 900 anos de idade, visando mostrar que quem está perto de Deus tem vida longa. Quando se afasta de Deus, a vida diminui. Não podemos olhar essas idades ao pé da letra, 900 anos como anos mesmo. Não, nós vamos ver isso depois. A humanidade, representada por Adão e Eva, queria vida eterna sem Deus. E para isso, segundo o texto bíblico, teriam que comer do fruto da árvore da vida, que era proibido. Se já tinham comido do fruto da árvore do conhecimento, o que os impediria então de ir lá e colher do fruto da árvore da vida e comer e ser inteligente e viver para sempre? Nada. Tá? Mas estes desejos levaram à desobediência de Deus, sendo tal atitude vista como rejeição ao próprio Deus. Vida eterna ou longa são dons gratuitos de Deus, e o homem não tem como consegui-los por seus próprios recursos. Ter vida longa era uma das características do paraíso, mas não viver eternamente. A eternidade a gente só vai alcançar depois da morte, com Jesus vencendo a morte. Depois a gente vai olhar isso com calma. Vamos olhar o texto de Gênesis 3, 22. O homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Vamos olhar agora a terceira característica do paraíso: maternidade e dores de parto. Os textos sobre o paraíso não falam em parto ou filhos, pois o homem e a mulher tinham vida longa e não precisavam procriar. Hoje, os filhos são um prolongamento da nossa vida, uma questão de subsistência de espécie, pois vivemos em média 75 anos. As dores de parto são relativas perto da alegria de ser mãe. Jesus aborda este tema nas passagens sobre o reino de Deus. Vamos dar uma olhadinha? Lucas 20, 34 a 36. Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura não se casarão, porque não podem mais morrer, pois serão como anjos, e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. A geração de filhos é para a perpetuação da espécie. Quando vivermos eternamente, não precisaremos mais procriar. Não vamos mais precisar ter filhos.
a espécie não vai mais desaparecer. É fácil constatar que a visão do paraíso no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, o centro é a ressurreição. No Antigo Testamento ainda não se fala, não se tem essa percepção de ressurreição. Ela é inaugurada com Jesus, que é o primogênito dos mortos. Cá entre nós, né, gente? Ainda bem que Deus vai nos dar a eternidade. Vamos olhar agora a quarta característica do paraíso. Fertilidade da terra. Para um agricultor não há nada melhor do que plantar e colher. É bênção. Na visão dos autores de Gênesis 1 a 11, a terra sempre produziria abundantemente. Vamos olhar um texto bem interessante. Gênesis 2, 9a. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Isso mesmo, né, gente? Ou seja, era só ir lá e colher, você não precisa ficar plantando. Depois é que a gente vai ver com Caim que eles têm que plantar e você vai ter o suor do seu rosto. Mas isso é um pouquinho mais para frente, não vamos adiantar. Perto de Deus, vida longa, facilidade para viver, sobrando tempo para saborear a vida e a presença de Deus. Longe de Deus, vida curta e dificuldades para plantar. A Bíblia vai nos apresentando isso daí conforme nós vamos nos afastando de Deus, por opções. Vejamos agora o nosso quinto ponto de reflexão sobre o paraíso. Trabalho e subsistência. Os autores bíblicos, através desse versículo, queriam mostrar que Deus colocou o homem no jardim com a missão de cultivá-lo e guardá-lo. Não precisavam fazer muitas coisas. Olhemos o texto. Gênesis 2,15. Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Percebamos que aqui não tem muita coisa, né? Vimos no item anterior que a terra seria fértil, irrigada e a colheita dos frutos não seria trabalhosa. Ter comida em abundância e ainda sobrar tempo para ficar com a família, praticando a religião, é um sonho antigo, né? Alguns acham que terão isso só no paraíso, porque nossa sociedade ela é estruturada da forma de explorar o trabalho. Temos que trabalhar muito, muito mesmo. Vamos olhar agora que no paraíso haveria uma forma muito peculiar, muito própria do relacionamento do homem com os animais. Relacionamento com os animais. Para todos aqueles que vivem no campo, há o medo de cobras, aranha, escorpião, animais selvagens e assim por diante. No jardim de Deus não existiria nenhuma inimizade entre esses animais e o homem. Dar nome significa quase que uma posse, mas para cuidar e conhecer, não para destruir. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 2, 20a. O homem deu então nome a todos os animais, às aves do céu e todas as feras. Isso mesmo. Dando nome, tudo vai estar sob o seu controle e não há inimizade. Inclusive, nesse momento, o homem ainda ele só não come os animais. Depois é que vai comer os animais. Não que não comia, gente. Os nossos primeiros alimentos eles foram ou coletados ou caçados, historicamente. Mas para dizer dessa amizade que nós teríamos com toda a criação. Vamos andar um pouquinho mais? O homem diante de Deus. O texto apresenta que no jardim de Éden, Deus passeava e conversava com o homem. Vamos olhar Gênesis 3, 8a. Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim à brisa do dia. Opa, que legal, né? Antropomorfizamos Deus, Deus está passeando, os pezinhos de Deus vão pisando sobre as folhas e eles ouvem o caminhar de Deus. O que nós temos aí? Que o homem e Deus estavam próximos, vivendo em proximidade. Então o homem não precisava trabalhar muito, o homem não precisava fazer um monte de coisas. Para os judeus, o jardim do Éden era o paraíso. Tanto que Éden significa delícia. Então podemos entender o jardim de Éden como o jardim das delícias. Para eles, na dureza do exílio, o paraíso seria o lugar onde haveria paz e ninguém seria explorado.
Ainda hoje tem gente que define o paraíso em relação às dificuldades que está passando. Se um casal está em crise, o que acontece? O paraíso é a paz conjugal. Se uma pessoa está desempregada, a paz é o quê? É ter um emprego e com ele sustentar sua família. E assim a gente viu essas 7 características do projeto, né? Segundo o livro de Gênesis, com a reflexão do Carlos Mestre. Elas são bem práticas e relacionadas com o nosso dia a dia e com a dureza do exílio, mostrando claramente que Deus criou o homem para ser feliz. Busque viver no paraíso. Quem tenta fazer a vida no inferno está se afastando de Deus. Viver no paraíso, vocês viram, né? É estar de bem com você mesmo, com as pessoas que estão do seu lado, tanto masculinas quanto femininas, e também com toda a obra da criação. Então nós nos relacionamos conosco mesmo, com o próximo, com toda a criação e com Deus. Caminhamos juntos para o nosso próximo estudo. Paz e bem a todos e a todas.